Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E hoje a gente vai continuar com a parte 2 sobre a atualização do consenso norte-americano de insuficiência cardíaca que saiu no mês de março de 2024. Para isso, eu estou com minha amigona aqui, trabalha comigo também, colega de trabalho, a Débora Belfort. Débora já esteve participando com a gente na primeira parte ali, junto com o Lapa, e hoje ela volta aqui para a gente continuar esse papo aí sobre esse consenso e sobre coisas bem pontuais, coisas que a gente vai utilizar muito no nosso dia a dia e dúvidas de vida real mesmo, que é o diferencial dessa diretriz, né, Dé? Obrigado por ter vindo e se apresente aí pro pessoal. Bom, obrigada, Zé. Para mim é uma honra estar aqui, né, falando sobre um tema tão relevante e acompanhado do meu amigo Zezão, né? Debão e Zezão. É, exato. Bom, eu sou Débora, fiz residência de cardiologia no INCO, junto com o Zé, era da minha panela, inclusive. Fiz especialização em transplante e insuficiência cardíaca e estou fazendo doutorado nessa área. E estamos aqui para discutir agora alguns tópicos mais dia a dia e outros não tanto aí da atualização da diretriz americana, né? E acho que o que é legal aqui é que esse tópico, essa diretriz, ela é muito útil para cardiologista, sem dúvida, né, obviamente, para clínico geral, para geriatra, pessoas que lidam com pacientes com IC, a gente já comentou a importância disso no nosso dia a dia, e o tema que a gente vai falar é uma coisa que não é fora do habitual. Então, assim, o primeiro tópico que eu vou puxar aqui, né, é o paciente com IC de fração de reduzida, que não responde à terapia quádrupla, né, que a gente focou muito, martelou muito do Quarteto Fantástico, mas e aí? O paciente não responde. O que a gente pode fazer, né? E agora, José? E agora, Debs? Boa. Acho que, primeiro, lembrar que a terapia quádrupla que a gente falou é que reduz mortalidade, né? Então, essa tem que estar, o paciente já tem que estar tomando, salvo alguma contraindicação ou alguma intolerância de alguma parte. Mas, considerando que você já está com as 4 medicações otimizadas, aí o passo seguinte vai depender um pouco do perfil do paciente. Então, a gente vai ter algumas evidências em cima de algumas medicações, como a combinação de hidralazina com nitrato, a gente pode também ter ivabradina como opção em paciente que está em ritmo sinusal, beta-bloqueador dose ótima e ainda continua taquicárdico. Eu vou pedir só para o pessoal jogar aqui para ilustrar o que a Débora está falando. Lógico. Também. A gente tem na nossa diretriz americana aí no consenso. Desculpa a ideia, mas só para quem está em casa ver. Acho que melhor, porque aí você vê que inicialmente você tem as 4 medicações, né? A ARNI, ou IECA, né? Beta-bloqueador, antagonista mineralocorticoide e SGLT2, e a partir daí a gente tem 4 opções igualmente distribuídas. Então, você vai escolher, na verdade, baseado no perfil do paciente. Então, se você pensa num paciente que continua hipervolêmico, então o problema dele é que ele continua congesto, você vai ter que pensar em estratégias de descongestão, que a gente vai falar um pouco mais na frente, como associação de diuréticos, entre outros. Para pacientes que são negros autodeclarados em terapia otimizada, a gente tem evidência de benefício da associação de hidralazina com dinitrato de isosorbida. Para pacientes que estão em ritmo sinusal, com a frequência cardíaca acima de 70, com dose otimizada de beta-bloqueador, então tem que frisar bem isso, né, que você não vai dar ivabradina com um paciente que está com 3,125 de carvedilol. Você tem que estar com a dose máxima de beta-bloqueador e, em cima disso, se continuar taquicárdico, a gente associa a ivabradina. E, por fim, recentemente, em 2020, teve o Victoria que avaliou a medicação vericiguar, que é um estimulador da guanilato ciclase, que tem um efeito vasodilatador, estimulando a via do NO. Então, acham também que pode melhorar a função endotelial, enfim. E num subgrupo de pacientes que está com uma IC em piora, né, eles falam assim, que o paciente está piorando, está internando, foi visto que usar essa medicação associada ao esquema padrão reduziu hospitalização. Tá? Então, acho que seriam essas as principais opções medicamentosas. A gente tem outras opções de outras intervenções, né? Terapia de ressincronização, mitraclip, mas não é o foco desse consenso, seria mais de medicação mesmo. Exato, até ferro, eventualmente, para melhor tolerância de esforço. Mas medicação mesmo, acho que é isso, né? Ele acaba não comentando nem da digoxina, que a gente acaba tendo isso no nosso consenso. Na diretriz brasileira também, é uma medicação que está cada vez mais em desuso também, nem vamos ficar forçando muito. Só lembrar o paciente em FA, né? Que aí você não deveria usar a ivabradina em FA, porque a ivabradina ela age no nosso sinoatrial, então você está em FA, você não vai, em teoria, ter a ação dessa medicação, então FA persistente ou permanente, você não poderia usar a ivabradina, você teria que usar, talvez, a digoxina, como uma medicação que baixa a frequência, né? Então seria uma opção. E lembrar que ivabradina pode dar FA, então se você tá com ivabradina e fez FA, troca para digoxina, né? Acaba indo por aí. Mas sempre tentando priorizar as medicações que têm impacto em sobrevida, né? Então,
IECA, ARNI, né? Beta-block. Mais uma vez, tudo que a gente vai falar aqui é o segundo passo. Então, depois que você já tá com as 4, aí a gente vai falar de tudo que... Em dose otimizada, né? Em dose otimizada. É o feijão com arroz. Não dá pra você querer pensar fora da caixinha se você não fez o seu trabalho de casa, né? Exato. Bom, e aí a gente tem alguns cenários que são mais desafiadores, né? Então, isso eu acho que eu vou comentar, talvez, óbvio, no consultório, acho difícil, porque as pessoas não pegam pacientes tão graves assim no consultório normalmente. Espero que não, porque é complexo, né? Mas no pronto-socorro, essa é uma questão diária que a gente fala todos os dias. O paciente chega lá no pronto-socorro, dá uma dose de diurético, não responde. Será que ele tem uma resistência ao diurético? Então, quando que eu vou pensar em resistência ao diurético? E tanto pela história, o uso de medicações, quanto pelo meu tratamento que não funciona. Comenta aí, Dé. Acho que a primeira coisa é que, claro, é mais comum no pronto-socorro, mas ambulatorialmente a gente também desenvolve a resistência ao diurético de alça. Quando a gente fala diurético, é o diurético de alça que a gente tá falando, que seria furosemida no Brasil. A furosemida, que é a medicação que, de fato, tira líquido, né, e melhora sintomas a curto prazo. Então, a gente tá falando disso. Então, quando a gente dá o diurético de alça, que inibe a reabsorção de sódio na alça de Henle, esse sódio vai todo pro túbulo distal e, no primeiro momento, isso funciona. Com o passar do tempo, a gente tem tanto uma reabsorção compensatória entre as doses, então, por exemplo, você faz a furosemida 2 vezes ao dia, pode acontecer de, nesse intervalo, o paciente reabsorver todo o sódio que ele eliminou nas primeiras horas pós-furosemida. Então, traços um rebote ali, tipo, né? Um rebote, exatamente. Então, nessa situação, você talvez teria que aumentar a frequência de tomadas, né? Mas o que pode acontecer também é no túbulo contorcido distal ter uma hipertrofia do néfron, aumentando a capacidade de reabsorver aquele excesso de sódio que está chegando no túbulo distal. Então, isso é uma coisa que acontece ao longo do tempo, muito frequentemente. E, além disso, você ainda tem, assim, um deslocamento da curva dose-resposta da furosemida, né? Então, o paciente que usa a furosemida em uma determinada dose por um tempo, ele acaba precisando de doses gradativamente maiores para ter uma mesma resposta na triurética. Então, o conjunto dessas coisas faz com que, ao longo do tempo, um paciente que persiste hipervolêmico, ele passa a não responder a uma mesma dose de furosemida ambulatorial. E pensando num paciente que já está com a dose alta, né, diurético de alta, que seria 80 mg 2 vezes de furosemida, então 160 dias, é bastante diurético. Se ainda assim ele continua hipervolêmico, a gente tem que pensar em estratégias para atuar nesses mecanismos de resistência diurética, né? E aí, uma das opções, pensando justamente em contrapor esse mecanismo compensatório do túbulo contorcido distal, seria justamente prescrever um tiazídico, que seria um diurético que age exatamente nesse ponto do néfron. Então, a gente acaba vendo resposta muito boa, né, de natriurese e de diurese, quando a gente associa tiazídico em pacientes que já tá com dose alta de furosemida, né? Exato, acho que é uma coisa que a gente faz muito. E aí, complementando o que você comentou, né? Às vezes a gente fala que o cara tá com resistência ao diurético, mas você fez quanto de furo? Uma ampola no paciente que usa muito? Então, acho que, assim, tem que pegar o básico. A gente acaba convertendo, no mínimo, um comprimido igual uma ampola de furosemida, e a gente vai deixar, se o paciente já é usuário crônico de diurético, pelo menos 1 vez e meia, às vezes 2 vezes a dose habitual de furo. Você tem que fazer na chegada do paciente do pronto-socorro pelo menos o equivalente da dose diária que ele toma EV. Mínimo, então, se ele toma 160 de furosemida, seria 80 EV no mínimo, né, de cara. E você pode fazer até o dobro, 2 vezes e meia essa dose. E a partir daí avaliar uma resposta diurética adequada ou não. Se não usa, diurético prévio. Assim, aí você daria uma dose talvez menor, né? Você daria 20 a 40 miligramas de furosemida e observa a resposta. Mas lembrando que essa resposta é em poucas horas. Então, você também não vai esperar o dia seguinte para você reavaliar a dose de furosemida. Você vai ver em 6 horas a diurese ou, se possível, com 2 horas você dosar um sódio urinário, né? Poderia ser uma estratégia para você ver se ele vai responder com a natriurese adequada ou não. Perfeito. Então, dose inadequada de diurético é uma das principais causas que a gente acaba tendo também. Às vezes o paciente ele também está muito anasarcado, muito congesto, da mesma forma não está absorvendo o diurético também, não está tendo um efeito também. E aí entra outras questões, como baixo débito, né? Então tem que avaliar se o paciente talvez não ganhe uma dobuta para ganhar uma perfusão renal melhor. Restrição hidrossalina, que o paciente está dando diurético, ele não está urinando muito, mas a restrição não está adequada, uso de anti-inflamatório. E algumas outras coisas, como, por exemplo, hipobuminemia, porque a gente sabe que a furosemida ela também é ligada à albumina. Então, se o paciente também não tem albumina, não vai ter efeito da furosemida adequado também. Você precisaria de uma dose maior, né? Ou associar com
Com albumina. Com albumina. Mas isso que o Zé falou da hipervolemia, do aumento de pressão venosa, é algo bem importante de frisar, porque mesmo ambulatorialmente, assim, o paciente que ele tá muito hipervolêmico, você vai aumentar a pressão na veia renal e você vai diminuir o gradiente com a artéria renal. Então, você diminui a perfusão renal, não necessariamente por baixo débito, mas mais por aumento da pressão venosa. E aí, nesse caso, você vai ter o paciente piorando a função renal. Então, acho que é bem importante a gente frisar que a piora da função renal no paciente que tá hipervolêmico não é excesso diurético, pelo contrário, você tem que fazer mais exatamente. Você tem que fazer mais diurético. E é esperado que nos primeiros 2 dias a creatinina aumente um pouquinho até 0,3 quando você começa o processo de descongestão. Então, assim, dentro do possível, tirar da cabeça que a piora de função renal é por causa do diurético. Se o paciente, no seu exame físico, na sua avaliação, no seu raio-x, ele está claramente hipervolêmico. Então, você tem que dar mais diurético. Você tem que ir objetivando isso, né? Que se você dá 4 ampolas, ele não urinou o suficiente, você, será que tá seco? Vou dar volume. Não, calma. Ele tá com estágio jugular, ele tá com edema, ele tem hepatomegalia, ele tá com BNP super alto. Você deu 4 ampolas e não foi suficiente, você vai dar o dobro da dose e ver se ele responde, né? Então, acho que isso é bem importante de frisar, porque a disfunção renal aqui é mais secundária à congestão do que ao diurético. Então, isso é um medo muito comum que o pessoal tem, né? Então, às vezes, a gente acaba vendo o pessoal, eu reduzi o diurético porque o creatinina tá alto, tá... Mas se ele tá claramente hipervolêmico, não tenha dúvida. Você vai dar uma diurética. A gente, às vezes, até liga bomba de furosemida, né? Então, pensando naquela história do efeito rebote, né? E você consegue, com a bomba de furosemida, ou seja, furosemida contínua no paciente internado, você cancela esse efeito de reabsorção entre as doses, né? Então, acaba que a gente vê na prática que funciona muito bem, apesar da gente não ter estudos avaliando especificamente o paciente com resistência diurética e furosemida em bomba. O que é o dose trial, que a gente tem a melhor evidência, assim, de longe não chega perto do paciente grave. Eram pacientes que chegavam no pronto-socorro com IC descompensada. Quantos pacientes não respondem a furosemida na chegada do pronto-socorro? A minoria, né? Então, realmente, não vai ter diferença você ligar a bomba e você dar furo intermitente para o paciente que acabou de chegar, né? Acho que o problema é isso. O perfil de paciente é totalmente diferente do que eu e você estamos habituados no dia a dia de trabalhar. Então, acho que, lógico, você não vai dar internar o paciente vai dar furosemida em bomba do consultório. Lógico que não. Mas acho que o raciocínio da congestão, piorando a função renal e precisando de mais diurético e de associação de diuréticos vale tanto para o paciente internado quanto para o paciente ambulatorial. Acho que isso é importante. E acho que você comentou da dose, né? Mas às vezes o paciente também tá assim, ele tem o trigger, que como você comentou, né? Que é como se fosse um on-off ali, o gatilho. Puta, ele tá lá tomando furosemida 1 ampola de 6 em 6 e não tá tendo uma diurese adequada que a gente julgue, por exemplo. Então muitas vezes vale a pena a gente aumentar a dose para fazer um pico maior, bater esse gatilho e às vezes passar a dose. Então às vezes tá 1 ampola de 6 em 6, sei lá, deixa 3 de 8 em 8. Então a gente acaba aumentando mais a dose e às vezes passando mais e tendo uma resposta adequada. A ideia é você ver se a dose que você está dando está tendo resposta. Então, se você deu 2 ampolas e ele teve uma excelente diurese, mas que nas 24 horas ele não está fechando negativo, é que talvez a dose até é suficiente naquele ponto, mas você tem que dar mais doses, né? Mas se você dá a dose de 2 ampolas e ele urina meia boca, aí a próxima dose daqui a 6 horas, meia boca de novo. Você dá 2 ampolas de novo? Você provavelmente tá a sua dose não está atingindo cilindose, né? Que é a dose a dose que você consegue ter na triurese, né? Então, a dose mínima para você atingir na triurese naquele paciente. Então, acho que é importante sempre prestar atenção nesses detalhes, e são detalhes que independem de muito recurso tecnológico, é mais avaliação clínica mesmo, né? Então, vocês conseguem fazer isso em qualquer lugar, não necessariamente num super hospital. Quantificar a diurese tranquilo, né? Então, e a gente acaba tendo, às vezes até usando doses bem altas, né, na chegada, assim, a gente faz 10, 12 ampolas de furosemida e vai. E lembrando que, logicamente, se você deu dose de furosemida muito alta, então já não é o problema, já não é a dose. Você já associou tiazídico, não respondeu, talvez ele entre naquele pequeno percentual que está em baixo débito sistêmico, né? Não é só uma hipoperfusão por congestão, ele está com o débito cardíaco geral reduzido e isso está levando a uma hipoperfusão renal. Então, nesse caso, você teria que ligar inotrópico. Então, perfeito. Mas só lembrar que isso do ponto de vista geral, é a minoria dos casos. Talvez no INCOL seja a maioria, ou metade. Mas no mundo, isso seria a minoria dos casos, né? Não respondeu diurético, liga do buto. Isso aí é a minoria dos casos, tá? Isso. E eu ia comentar só, voltando um pouquinho atrás, que é uma analogia que a gente usa, que é o rim tá tamponado, né? Então, ele tá lá com muita pressão em cima dele, não tá funcionando e não tá filtrando direito, então a gente acaba descongestionando para destamponar. E aí a gente até já deu uma pincelada, mas assim... Beleza, fiz uma dose alta de diurético, o paciente ele não urinou, não teve uma boa resposta à furosemida. O que eu posso fazer? Quais são os próximos passos aí? Tem muitas opções, né? Acho que o último seria ligar um inotrópico, mas
tirando essa daí que a gente já Acho que comentou. o último do último é a diálise. Perfeito, é. Mas acho que não respondeu a dose, a gente tem a associação do triplo bloqueio do néfron que a gente fala, que ele já está usando espironolactona, né? Você já está dando furosemida e você vai dar o tiazídico para atuar no tubo contorcido distal. Isso costuma resolver uma boa parte dos casos, então é uma estratégia bem interessante. Se ainda assim o paciente não está tendo o suficiente para um balanço negativo e está com restrição hídrica, tudo, a gente pode pensar em dar a furosemida em infusão contínua, que é uma estratégia que a gente vê que funciona. Então, funcionou ótimo, e a partir do momento que você vai descongestionando o paciente, ele volta a melhorar tanto a perfusão renal que você vai diminuindo a furosemida em bomba até voltar e transicionar novamente para intermitente. Então, isso é o que acontece normalmente. Você não deixa a furosemida em bomba 15 dias, normalmente. Você pode deixar, mas não é a regra. E se você ainda acha que não é baixo débito, uma estratégia que é interessante, assim, que a gente usa, que tem algumas evidências de estudos pequenos, é a salina hipertônica, que seria um racional meio semelhante da albumina, pensando que você vai fazer com que haja um aporte de sódio no sistema justo-glomerular, né? Então vai chegar muito sódio. E aí vai ter muita absorção de água do extracelular. Então, transitoriamente, você vai ter uma volemia chegando no rim, uma perfusão melhor, uma maior chegada de diurético, e o paciente costuma responder melhor à dose de furosemida e melhorar a função renal. Então, é uma estratégia que a gente usa para pacientes que não estão hipernatrêmicos, né? Que é raríssimo, na verdade, ter um paciente com IC descompensado hipernatrêmico. Então, na verdade, tem que estar normonatrêmico ou hiponatrêmico. Então, você vai dar uma salina hipertônica 2 vezes ao dia antes da dose da furosemida, então 1 hora antes. Então, quando chega aquele sódio lá, é a hora que a furosemida chega também e funciona. Seria mais ou menos isso. Não tem grandes estudos mostrando desfecho de mortalidade, nada disso, mas de melhora de função renal tem vários. Inclusive, tem um do INCO também, que é bem, bem interessante. Então, é uma estratégia que a gente usa também. E, por fim, assim, se ligou inotrópico também, ele não respondeu e continua muito hipervolêmico, acaba restringindo a ultrafiltração como uma alternativa para você tirar esse excesso de volemia. Mas, às vezes, você dialisa 1 ou 2 vezes também, você já melhora o rim e já volta a urinar por conta sem precisar da diálise. Então, seria em últimos casos, assim. A gente conta nos dedos, né? Quantos dialisam por hipervolemia, assim. Não, é bem difícil. Acho que a gente também vale a pena comentar que até porque ano passado teve estudo com a cetazolamida, que acaba sendo uma opção, né? Teve o Advor, que a gente teve. Então, um pouco diferente do que a gente tem a apresentação aqui no SUS, no Brasil, que era uma cetazolamida EV, se eu não me engano, e a gente acaba aqui no Brasil tendo comprimido de 250, mas acaba sendo um bloqueio mais sequencial ainda, né? Que a cetazolamida vai acabar atuando no túbulo contorcido proximal, depois você já junta com a furosemida na alça de Henle e o diurético tiazídico no túbulo contorcido distal e a espironolactona no tubo coletor. Então, você vai bloqueando, né, sequencialmente. Uma coisa interessante da cetazolamida é lembrar que furosemida e tiazídico dão muita alcalose metabólica, né? E a cetazolamida acaba contrabalanceando esse efeito. Então, acaba sendo um pouco interessante nisso também. Não é o salvador da pátria, mas é uma outra medicação a mais. Já é um doente bem grave. A maioria das pessoas não vai chegar nesse ponto. Espero. Exato. E lembrar que quando você faz essa estratégia de triplo bloqueio, tem que monitorizar o potássio, principalmente magnésio de perto, né? Porque realmente vai baixar. Você vai dar 2 medicações que expoliam muito eletrólito e hipocalemia e hipomagnesemia estão muito associados com a arritmia, que pode ser um problema grave no paciente cardiopata. Então, acho que tem que ficar sempre de olho, monitorizar mais de uma vez eletrólito quando está internado e ambulatorialmente monitorizar de perto, né? Então, 1 semana depois, talvez, você já repetir uma coleta de função renal e eletrólitos para ver se não tá precisando repor, né? E aí lembrar até que inibidor de SGLT2 até acaba entrando um bloqueio quíntuplo aí que dá pra fazer. Mas assim, obviamente a gente não tem muita evidência de inibidor de SGLT2 no paciente internado nesse contexto. A gente tem evidência de associação de diuréticos com inibidor de SGLT2, mas não com a cetazolamida, não no paciente em uso de inotrópico. Se não me engano tem Impulse, o nome de um dos estudos, né, com empaglifosina, que foi uma terapia que aumentou a diurese dos pacientes, que era o desfecho esperado, né? Mas só pra gente lembrar que dá pra você ir associando e a fisiopatologia sai do livro e vem um pouco no dia a dia e funciona, de fato, né, Dé? Isso aí. Acho que só comentar que a diretriz, eles acabam, não sei se também a gravidade dos doentes é um pouco diferente, mas a diretriz, ela sugere você já associar, considerar usar um tiazídico quando você já tá usando 80 de furo 2 vezes. Que assim, essa é uma dose... Não é uma dose otimizada que a gente fala, né? A gente acaba...
Assim, É uma dose boa, mas... É que eu acho que a gente fica meio enviesado. dessensibilizado, porque a gente vê todo mundo usando essa dose num centro de referência. Mas é bastante furosemida, né? São 4 comprimidos por dia, né? 2 vezes, É uma dose razoável. Então, dá pra você considerar, se ao invés de aumentar pra 3 e 2, por exemplo, você associar o tiazídico talvez seja mais interessante. E mais eficaz também, pensando em toda essa discussão que a gente teve do bloqueio sequencial do néfron aí. E aí a gente volta no que a gente comentou da outra vez. A gente até fala, às vezes ele tá tomando uma medicação que não funciona. Às vezes você pega um paciente que tá usando hidrocloro e você não entende muito por quê. Você viu a primeira parte da nossa discussão e falou, pô, mas falaram, né, que se tá tomando amlodipina, hidrocloro, uma medicação que não muda a mortalidade e tal, vou tirar. Às vezes é isso que tava segurando, eventualmente também. Então, só tentar entender o contexto que esse hidrocloro entrou, se foi num paciente com uma congestão mais refratária e tudo mais. Mas reforçar que a gente tem que estar otimizado aí do tratamento da IC. Você comentou de distúrbio de potássio, né, Dé? Uhum. E potássio a gente sabe que tem até uma curva de mortalidade em U na insuficiência cardíaca, né? Então, tanto hipocalemia aumenta a mortalidade, quanto hipercalemia. Acho que o foco maior, hipocalemia é mais fácil da gente tratar. Pior dos cenários, repõe, aumenta a dose de espironolactona. Mas hipercalemia é uma dificuldade que a gente tem no tratamento da IC. Em especial considerando que tanto IECA, BRA e sacubitril/valsartana e o antagonista mineralocorticoide todos aumentam potássio, né? Então, a gente acaba tendo muito frequentemente distúrbios de hipercalemia, né, no consultório. Então, acho que o nosso foco é sempre, dentro do possível, não suspender as medicações que mudam mortalidade. Lógico, se o potássio vai de 6, você não tem como, você tem que suspender transitoriamente. Mas, o que você pode fazer num potássio limítrofe ou em concomitância a esse ajuste medicamentoso é orientar a dieta pobre em potássio, né, que parece uma besteira, mas não é. Isso pode resolver boa parte dos casos. Além disso, o fato de você estar usando em SGLT2, como o Zé já tinha comentado no outro episódio, isso está associado com uma menor incidência de hipercalemia e menor suspensão de antagonista mineralocorticoide. Então, é uma coisa que também ajuda a gente a não ter esses episódios de hipercalemia. E, em último caso, a gente pode associar quelantes de potássio se disponíveis, né? A gente tem o patiromer, né? E aqui no Brasil, o ciclosilicato de zircônio sódico. Você tem que parar pra pensar o nome, né, Zé? Lokelma, né? Que é difícil esse daí. Você já é tipo 3 tigres tristes, daí é bem difícil. Mas é uma opção, né? A gente acaba tendo esses 2 quelantes. A gente tinha o antigo Sorcal, né? Que é o poliestireno, sulfato... Sulfonato de cálcio. Eles capricham nos nomes, né? Nossa, esses caras têm que dar uma facilitada. Que acaba não tendo mais, né? Aqui a gente tinha um uso mais restrito para ambiente hospitalar. Tinha muita... o efeito era lento, né? Então demorava 2, 3 dias para você começar a ter algum efeito nessa absorção do potássio pelo trato digestivo. Podia dar complicação, né? Quase de seco, o paciente acaba ficando distendido, não evacua. O negócio era bem ruim, tinha que dar com o manitol junto para não constipar tanto, e agora não tem nem mais essa opção. E vieram os novos quelantes, que a gente já tem o Lokelma aqui no Brasil, que é o zircônio, e acaba sendo uma opção rápida, né? Porque a gente estava comentando aqui, ele funciona a partir de 2 horas, ele já começa a ter o seu efeito. Tem dose de ataque que a gente pode fazer, até dose de manutenção, até para pacientes que está dialisando. No dia que não dialisa, você pode deixar. Então tem várias nuances, mas é uma medicação que já tem estudo em IC, né? Como a Débora falou, a gente acaba tendo um problema do potássio, em especial da hiperK na IC, é justamente isso. Faço mais arritmia, né? Posso fazer potássio de 7, 8 no paciente com IC, às vezes é o trigger para uma arritmia ventricular fatal. E 2 aumenta a mortalidade também porque eu tenho que tirar a medicação que muda a sobrevida, né? Então você imagina que o rim tá bom, uma creatinina de 1,2, 1,4, tá usando dose alta de enalapril, por exemplo, tá usando espironolactona, e eu vou ter que tirar a medicação porque o potássio tá subindo, né? Óbvio, né? A gente acaba tendo que ficar meio rendido. Então, essas medicações também vêm para isso. Tem estudo, né, com o paciente com IC, né, Tem o Diamond, né, que foi com patiromer, que mostrou realmente a maior tolerância ao uso dos antagonistas mineralocorticoides usando o quelante de potássio. Então, acho que é algo pra gente ter em mente, mesmo que não esteja amplamente disponível, porque o foco é sempre não suspender os remédios para IC, ou se suspender, voltar. Então, se ele fez hipercalemia com espironolactona, não quer dizer que ele para sempre não vai poder tomar espironolactona porque tá hipercalêmico, né? Então, você tem que suspender e tentar voltar o quanto antes, às vezes deixar uma dose menor, então ao invés de deixar 25, você deixa 12,5. Então, acho que o foco é sempre prestar atenção nisso, né? De você não tirar e deixar pra sempre sem. Sair daquela inércia. Às vezes tá cabendo uma furosemida, né?
E aí acaba também se ajudando a tiver espoliar. hipervolêmico, ajuda, né? Que aí a furosemida faz o contrário, já tira já expolia o potássio. Então, acho que seriam algumas estratégias. Mas principalmente orientar a dieta pobre em potássio, que é uma coisa que a gente esquece, eu acho, né? A gente esquece. Né? E não é só falar da banana, né? Exato. Tá bom. Mas beleza. Então a gente vai falar agora então de nitratos, né? Então, porque a diretriz ela é bem enfática na recomendação, né? De qual nitrato que a gente vai usar na IC de fração de digestão reduzida. E por que usar o nitrato, né? Porque qual que é a evidência de você dar nitrato na insuficiência cardíaca? O racional, acho que faz sentido para todo mundo. Você pensar que você vai vasodilatar o paciente, ele vai ficar melhor de sintomas. Reduz pós-carga. Reduz pós-carga, melhora débito e talvez ele vai internar menos. Mas a gente tem evidência disso, né? Então, na década de 80, no finalzinho, assim, na mesma época que estava sendo feito estudo com IECA, houve o VHEFT-1, que avaliou o de nitrato de isosorbida com hidralazina nos pacientes com IC versus placebo, que o placebo era diurético e digitálico. E aí, nesse contexto, foi visto que a combinação de hidralazina e nitrato, sim, reduzia a mortalidade e hospitalização. Só que, na sequência, a gente já teve estudos com o IECA, que foi o consensus, né, mostrando que o enalapril foi superior ao placebo em reduzir mortalidade na IC também. Então, daí veio o VHEFT-2, comparando hidralazina com nitrato versus IECA, e mostrou que, na verdade, o IECA é superior à hidralazina e nitrato para a população geral. Só que quando eles fizeram uma subanálise por etnia, eles viram que no grupo de pacientes afrodescendentes não tinha diferença de desfecho entre hidralazina e nitrato e o IECA. Então, daí que eles tiveram a ideia, bom, o IECA vai ter que dar para todo mundo, mas vamos ver se nesse perfil de paciente negro autodeclarado, que continua sintomático e tem pressão boa, assim, né, não tá hipotenso, se além do IECA se associar a hidralazina com nitrato, se isso vai ter melhora de impacto em desfecho. E, de fato, teve. Então, reduziu mortalidade e hospitalização. Então, se você pegar pacientes negros autodeclarados que estão sintomáticos, fracional 3 ou 4, e que já estão com tratamento otimizado com os 4 pilares que a gente falou, essa é uma estratégia interessante, especialmente se ele for mais para hipertenso. Então tem que lembrar disso. Qual que é a desvantagem? A posologia, Nossa. né? Que é horrível, né? Na verdade, o nitrato, idealmente, você nem deveria, assim, fazer de 8 em 8 horas. Você deveria fazer 3 vezes ao dia, dando um intervalo maior da última dose para a primeira. Então, exemplo, 8, 14 e 20 horas e tomar às 8 da manhã. Faz taquifilaxia, né? Para evitar esse efeito de taquifilaxia. Então, fica uma posologia meio chata, mas é algo que você pode dar e que tem evidência. A hidralazina também 3 vezes 70 miligramas, né? Então, seria o de nitrato 40 3 vezes e a hidralazina 75 3 vezes. Então, é uma dose boa de remédio, bastante comprimido, que daí você vai tomar 3 comprimidos de 25 de manhã, com outro de 40, com mais o IECA, então é Passa bastante até a fome, coisa, né? Você já encheu a barriga só de comprimido, né? Tadinho. Mas funciona. Então, você tem que saber que existe, que é uma possibilidade e que é barato e que tem o SUS. Então, é algo que você pode dar, realmente. Aqui no Brasil, acho que fica um pouco difícil, por um lado, você definir muito bem a etnia das pessoas, que todo mundo é pardo, assim, né? Então, a gente não tem muito claramente negro versus branco, assim, né? Como nos Estados Unidos. Então, a gente nem sabe se o impacto é exatamente igual na nossa população, mas a gente tenta extrapolar, né? Não, perfeito. E comentando também que a gente acaba, às vezes, em alguns centros de referência, acaba otimizando ainda mais a hidralazina em doses acima do que a diretriz recomenda, né? Eles comentam um risco de lúpus induzido, fármaco induzido, né, pela hidralazina, e eles até tinham uma recomendação prévia antes de você avaliar o risco disso daí acontecer, antes de você chegar em doses mais altas para você titular. A gente aqui acaba usando até doses supra dessa dose ali, tipo 100 miligramas de 6 em 6, eventualmente, mas acaba sendo um pouco difícil. E até, às vezes, a gente acaba vendo também, e faz um sentido, né? Não sei se você acha que isso vale a pena, mas um atua mais em pós-carga, outro em pré-carga, você acha que não muda muito, ambos atuam no mesmo lugar? Porque às vezes a gente acha, às vezes pega um paciente assim, piorou a função renal, internado, aí o cara chega e prescreve, tirou o IECA e deixa a hidralazina com nitrato, sendo que daqui 2 dias vai mudar de novo. Você acha que vale a pena mudar esse daí para ter um benefício de 2 dias? Eu acho que depende muito do perfil do paciente, principalmente da função renal. Eu acho que ele é mais por esse lado, assim. Se o rim tá normal, eu acho que a gente tende a preferir IECA mesmo, né? Digo, mas assim, o cara internou, é que é uma coisa que a gente vê muito, né? Internou, piorou o rim, tirou o IECA, colocou hidralazina com nitrato para daqui 2 dias voltar pra IECA. Você acha que vale a pena deixar a hidralazina com nitrato por talvez ter um efeito mais veno e outro mais artério dilatador?
Acho que não tem muita diferença, né? Eu acho que a gente acaba dando a combinação por ser o que a gente tem de evidência fora do hospital, Mas né? pra ficar em 2, 3 dias, assim, uma semana internado, não sei se vale a pena. Porque é uma coisa que eu vejo muito. A gente não tem essa resposta. Não tem, mas assim, acho que, puta, pra facilitar, acho que talvez não precisasse. Acho que a questão é vasodilatar, né? No internado, assim, pra melhorar agudamente o sintoma de congestão, talvez mesmo. Essa daí era mais um desabafo mesmo. Bom... Mas essa questão também do lúpus fármaco-induzido também é uma questão meio que nem mula sem cabeça também. Nunca peguei nenhum. Ou come bola, né? Pelo menos. Que é possível, né? Mas não sei, não lembro também de nenhum paciente, assim. Com lúpus fármaco-induzido. Assim também como, talvez, uma certa acidose glicêmica, assim, dificilmente a gente acaba pegando também, né? E a gente usa bastante. E também surdez por furosemida, né? Ototoxicidade. Tô brincando. E vamos botar a culpa bem na furosemida, né? Acho exato. que é uma dúvida muito recorrente dos residentes quando entram na cardio. Ah, mas essa dose é alta, né? Não tem risco de ototoxicidade? Assim, por bula tem, mas assim, na prática, realmente... A gente não vê, né? A gente vê, lógico, se você tiver associação de medicações ototóxicas, né? Então, você pega esse paciente cheio de furosemida e dá amicacina. Aí, acho que a gente já viu, né, alguns casos, mas só furosemida eu não me recordo, assim, de ter visto ninguém piorando a audição durante a internação ou no ambulatório por isso, né? E às vezes também é um doente tão grave que às vezes também a exposição à furosemida, às vezes não tá tendo nem tempo de desenvolver a autotoxicidade em doses altas de furosemida, o paciente já é muito grave, às vezes tem esse viés de seleção. Então, quando e como eu vou prescrever ivabradina no paciente com IC de fração de ejeção reduzida? Tá, a ivabradina, ela é uma medicação que o efeito principal dela é baixar a frequência cardíaca. Então, ela é o inibidor da corrente IF do nosso sino atrial, que ela baixa a frequência do paciente em ritmo sinusal. Então, não tem sentido se eu dar ele em paciente que está em FA persistente ou permanente. Se o paciente tem FA paroxística, a menor parte do tempo, das 24 horas, ele até pode usar, até pacientes desse perfil foram incluídos no estudo que avaliou ivabradina na IC, que foi o SHIFT, mas em geral seria o paciente em ritmo sinusal, tá? Então, qual que é a ideia? A frequência cardíaca ela é um marcador prognóstico na IC. Então, frequências mais altas estão associadas a pior desfecho. Inclusive, uma subanálise do SHIFT mostrou que a cada aumento de 5 batimentos por minuto na frequência cardíaca média, você tem um aumento de desfecho combinado de morte e hospitalização de 16%. Então, assim, se o cara tem frequência média de 65 e o outro tem 70, o cara que tem 70 vai ter 16% a mais de evento. Então, é bastante coisa, tá? A frequência cardíaca realmente é um marcador prognóstico. Talvez por mais estresse, mais catecolamina. Talvez um paciente com maior ativação adrenérgica, né? E aí, a ideia da ivabradina seria baixar a frequência cardíaca. Então, os pacientes que são indicados para essa terapia, que foram os estudados, seriam pacientes que têm disfunção ventricular, então fração de ejeção menor ou igual a 35%, que está assintomático. Então, o cara que está assintomático você não vai dar, mas relacional 2 ou 3, né? E aí, tem uma frequência cardíaca acima de 70, que é fora do alvo que a gente quer para o paciente com IC-FER ambulatorial, né? Então, esse perfil, você começaria a ivabradina, que é uma medicação que ela vai até a dose de 7,5 mg 2 vezes ao dia. Normalmente, você não começa essa dose cheia de cara. Você começaria 5 mg 2 vezes e com 2 a 4 semanas você aumentaria para 7,5 2 vezes. E alguns subgrupos, assim, de pacientes que talvez tenham maior risco de ter bradicardia, você começaria com uma posologia com a dose menor. Então, por exemplo, paciente que já tem algum indício de doença no sinusal, não tão estabelecida, então você começaria 2,5 2 vezes, ou um paciente acima de 75 anos também, você começaria uma dose menor. Os outros, você começaria essa dose de 5 2 vezes e reavalia. Se a frequência abaixou de 70, você deixa quieto. Se a frequência ainda está mais alta, você aumentaria para 7,5. Então, seria mais ou menos isso de frequência. Então, é um perfil bem específico de paciente, né? Só pra gente... não é o paciente do dia a dia, né? Porque a maioria dos pacientes que, tá tomando dose otimizada de beta-bloqueador e não controla a frequência, o maior problema geralmente é a falta de adesão. Então, você primeiro garante que ele não tá tomando, porque... Ontem até o residente perguntou, como é que vocês sabem que é um problema de adesão? Cara, a primeira coisa, assim, paciente que está tomando várias medicações e não está tendo o efeito hemodinâmico esperado, tem que questionar. Pô, tá usando 50 de metoprolol ao dia, de carvedilol ao dia, por exemplo. Poxa, talvez, e tá com uma frequência de 80, 90. Dificilmente é o cara que vai se encaixar. Ele até pode ser esse cara, pode, né? Mas a maior chance é que ele não esteja tomando ou que esqueça algumas tomadas, né, da medicação. Então, acho que é isso para lembrar. E lembrar, assim, se o paciente tiver marca-passo, né, então o ritmo dele for
atrial de marcapasso DDD, então não tem sentido você dar ivabradina, porque a estimulação está sendo do marcapasso e não do nó sinoatrial, né? Você não precisa reduzir a frequência, você consegue setar a frequência, exatamente. Exato. Beleza. Então, e aí a gente tem uma outra medicação que não tem no Brasil ainda, né? Mas é uma medicação nova, que a gente teve o estudo Vitória, que a gente estava falando. Isso. E é o vericiguar, né? Então, é uma medicação que eu também não sou da área, não tenho muito contato, não fui muito atrás também por não ter no Brasil, mas o que a gente tem para falar sobre essa medicação do uso do vericiguar na IC? A gente também não usa aqui, porque não tem, né? Mas assim, ela é uma medicação que a ideia foi estudar mais uma via na fisiopatologia da IC, e que seria a via do NO, assim, né? Então ele vai estimular a guanilato ciclase, aumentando a sensibilidade ao NO endógeno. Então ele vai causar uma vasodilatação, que a gente sabe que é um efeito benéfico na insuficiência cardíaca, e que eles acreditam que também tem algum efeito no endotélio, uma coisa, postula-se, né, assim, é um potencial efeito endotelial. Então a ideia era pegar os pacientes que têm disfunção, têm sintoma, continuam internando e acrescentar essa medicação para ver se isso reduzia hospitalização e mortalidade. Então, o estudo que avaliou esse, que foi o Victoria, eles pegaram pacientes que tinham fração de ejeção reduzida, mais abaixo de 45, deixaram um corte um pouco maior, sintomáticos, né, na terapia máxima otimizada padrão, que é o que a gente já conversou dos 4 pilares. E aí, os pacientes que estavam com worsening heart failure, que seria piorando da IC. Então, internando mais, precisando mais passagens em pronto-socorro. Então, esse seria o paciente que eles avaliaram. Então, eles deram essa medicação comparado com o placebo e houve uma redução do desfecho composto de hospitalização e mortalidade, mas no secundário, que é cada um desses individualmente, reduziu só a hospitalização e não mortalidade. Assim como a ivabradina, né? Assim como a ivabradina. Às vezes o pessoal fala, era o desfecho composto de mortalidade, mas assim, quando você olha, o desfecho foi às custas de hospitalização. Exato. Então, aqui também mesma coisa, às custas de hospitalização. Então, é uma terapia que tem nos Estados Unidos como opção para esses pacientes que continuam sintomáticos, mas que a gente não tem aqui ainda. Então, acho que ainda está um pouco fora da nossa realidade, mas mesmo que tenha, eu imagino que vai ser um custo elevado às custas de um benefício não tão expressivo como outras opções que a gente já falou, né? Perfeito. Hospitalização a gente sabe que é um desfecho importante, porque reduz custo, deixa o pronto-socorro menos cheio, a internação menos cheia, mas é um desfecho que a gente quer reduzir mais mortalidade, né? O resto a gente acaba aceitando se às vezes também. Ele vai ter que comprar o vericiguar e deixar de comprar o SGLT2, assim, já esquece. Que a gente vai priorizar, né? Daí, como que a gente faz o segmento? Você que acompanha esses pacientes no consultório, como que você acompanha esses pacientes com IC no consultório? A rotina de exame, de periodicidade. Então, nesse começo, como a gente já tinha comentado, né, o ideal é ver a cada 1 ou 2 semanas para otimizar as doses das medicações e repetir a cada 2 semanas função renal e eletrólitos. A gente tem que fazer mesmo, que são medicações que mexem diretamente na função renal e na troca de eletrólitos. Então, não dá para você ver daqui a 3, assim, mudar tudo e ver daqui a 3 meses, não tem como. Mas uma vez que ele está mais estável, você pode espaçar a cada 3 meses uma visita nesse primeiro ano, e depois que o tratamento está otimizado, o ideal é você reavaliar a função ventricular em 3 meses ou até 6, mas 3 meses já tá bom, para você ver se esse paciente vai ser aquele que melhorou dos sintomas e melhorou a função ventricular, ou se ele é aquele que melhorou dos sintomas, mas manteve a disfunção ventricular e que você vai ter que pensar em outras coisas como CDI, por exemplo. Ou um paciente que não melhorou, né? O que não melhorou você vai ver antes dos 3 meses e vai acompanhar. Então, quando você vê esse eco de 3 meses, ele é bem interessante, assim, porque a gente sabe que isso varia conforme estudos e avaliações na literatura, mas pode variar de 10% a 40% o percentual de pacientes que remodelam reverso. E remodelar reverso, que a gente fala, é melhorar a função ventricular, não necessariamente para normalidade, mas ganhar 10% de fração de ejeção para um valor acima de 40. Então, o cara estava com 35, foi para 48. Estava com 30, foi para 42. Isso já é um ganho. E a gente sabe que a fração de ejeção tem uma relação prognóstica, né? Então, essa segunda fotografia do paciente é importante para você estratificar o risco dele e pensar em terapias adicionais ou não, tá? Perfeito. E aí, né, a gente tem algumas outras terapias adicionais, como você acabou de comentar, que mitraclip, TRC, né, terapia de ressincronização cardíaca, CDI, por exemplo. Mas antes da gente pensar nisso, né, que é uma terapia que tem sua efetividade, mas assim, é uma terapia cara, é uma terapia que você não vai conseguir indicar esse paciente para implantar em qualquer lugar que você trabalha. A gente tem que lembrar que a gente tem que estar sempre otimizado, né? Então, antes da gente pensar fora da caixa, faz o feijão com arroz, faz a lição de casa
e a gente acaba tendo, assim, por exemplo, no Prove-HF, a gente sabe que 44% que eram dos pacientes que estavam elegíveis para fazer um MitraClip, alguma coisa, né, melhoraram, né, não precisaram mais depois que a gente começou a combinação de sacubitril/valsartana. A gente sabe também que muitos pacientes acabam melhorando a fração de ejeção, perdendo essas indicações, e até mesmo também lembrar que a gente está falando de uma população muito grave, né? A população do MitraClip e do Coapt, que foram os estudos que validaram esse tipo de dispositivo, a gente teve um segmento do Coapt no ano passado, de 5 anos, se eu não me engano. É uma população num risco, assim, absurdo, pessoal. É uma população que ela é bem sintomática e a gente vê que, assim, beleza, reduziu a mortalidade, mas o grupo que ficou no braço controle era uma mortalidade que eu puxei aqui de mais de 60%, e o grupo que ficou com tratamento com MitraClip, que era a terapia proposta, uma mortalidade de, sei lá, 50% em 5 anos. Então, assim, em 5 anos, metade dos pacientes morre, então é uma terapia que ajuda, mas ainda assim são pacientes muito graves, né? Então, bem difícil. E isso desse segundo eco para avaliar remodelamento, cabe até nessa discussão do MitraClip também, porque assim, a insuficiência mitral nesses pacientes ela é secundária, né? Então é uma dilatação do ventrículo com a dilatação do anel, que dá uma insuficiência mitral importante que a gente pensa que... A gente pensa não, que a gente sabe que piora sintoma e piora prognóstico. Uma vez que você tem alguns pacientes que têm remodelamento reverso, que reduz ventrículo, reduz anel, reduz insuficiência mitral, ele perde a indicação, né, do MitraClip. Então, você pode, com a medicação, mudar muitos desfechos, inclusive, e mudar intervenções não farmacológicas, como o MitraClip, por exemplo. E queria lembrar, até puxando para minha área da coronária, que o paciente, por exemplo, pode se encaixar no perfil Stitches, né, que é um paciente que ele tem uma dactria arterial, geralmente lesão tudo proximal, e disfunção ventricular, né, e aí a gente acaba tendo um benefício de revascularização miocárdica, né, e geralmente quando a gente fala revascularização é cirúrgica. A gente teve alguns estudos como o Revived aí, que não acabaram tendo um benefício com angioplastia. Então, já aproveita e já trata a mitral também nesse contexto. Dé, você comentou, e aqui a gente também tem a parte do seu doutorado, né? Sou suspeita, porque eu acho um tema interessantíssimo. Putz, e aí o que a gente pega, né? A gente, muitas vezes, pega um paciente que tem o que a gente chama de C de fração de ejeção melhorada, que é aquele paciente com uma fração previamente menor do que 40, que melhora mais do que 10%, 10% ou mais, ou que sai dos 50% até, ou que, sei lá, de 38 foi para 48. Não chegou a bater os 50%, mas melhorou mais do que 10%. O que a gente faz? Porque assim, se subiu a fração de ejeção de 38 para 55, posso tirar remédio? O que a gente tem que saber antes de pensar em tirar os remédios é que cada vez mais a gente tem o conceito que o paciente ele não está curado, ele está em remissão de uma doença, né? Salvo algum fator muito específico, assim. Então, tipo, sei lá, teve um ataque de cardiomiopatia, ficou com disfunção, fez a ablação da FA. Em teoria, se foi só esse problema, ele resolveu a causa da IC. Mas a grande maioria dos casos, você tem uma doença que você melhora com remédio, mas que ela tá lá. Seja genética ou não, seja de etiologia isquêmica, o que for, você tem alteração estrutural que continua, né? E alteração do ponto de vista de metabolômica, de proteômica. Então, os pacientes, eles continuam com alterações. E aí faz sentido você pensar que teria que manter algum tratamento para que ele não volte a perder função ventricular. Mas a gente não tinha estudo com isso. Até o TREAD-HF, que foi até recente, assim, foi quando eu estava na residência. 2019, isso. Em que eles fizeram exatamente essa prova. Bom, vamos pegar os pacientes que melhoraram a fração de ejeção para normalidade. Então, assim, era abaixo de 40 e tá acima de 50 e tem BNP baixo e eles estão assintomáticos e vamos randomizar para suspender tudo ou manter tudo. E aí ver o que acontece. E aí foi um resultado bem expressivo, porque a ideia era assim, um grupo pequeno de pacientes para você ver que não tinha diferença e a partir daí você fazer um estudo maior, né? E aí o que eles viram, na verdade, é que com apenas 60 pacientes, 53, na verdade, pacientes, foi visto que quem tirou a medicação em 6 meses, na verdade menos que isso até, 44% voltou a apresentar alguma alteração relacionada à cardiopatia. Então, seja a dilatação do ventrículo, perda de fração de ejeção ou aumento de NT para BNP. Então, quase metade, num curto intervalo de tempo, apresentou uma recorrência da disfunção ventricular. Então, as diretrizes recomendam que, uma vez que o paciente recuperou a fração de ejeção, você não suspenda rotineiramente as medicações para IC. Então, ele teria que, sim, tomar essas medicações, a princípio, o resto da vida, até o que a gente tem hoje em dia de evidência. O que ele comenta aqui, e ele comenta
de uma forma legal, que a gente às vezes tem condições clínicas que, se você tirou o fator agressor, isso aí acaba resolvendo, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na cardio-oncologia, sei lá, o paciente estava usando trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal que a gente usa no tratamento do câncer de mama, ela geralmente causa uma depressão, né? Uma disfunção miocárdica transitória, né? Então, tirou, beleza, voltou. A princípio, estava ali na conta da medicação. Ou um paciente que chega por uma taquicardiomioptia, você vai, faz a ablação, né? Que aí ganha realmente um grau de recomendação para fazer a ablação muito melhor do que só o controle de frequência. E aí você vai, faz a ablação, resolve da cardiomiopatia. Um paciente que tinha uma disfunção ventricular relacionada a um problema valvar, por exemplo, talvez esse paciente não vá se encaixar, porque eram coisas muito pontuais, né? Só tem que tomar cuidado, às vezes, com os diagnósticos que o paciente vem, né? Então, a gente tem um monte no ambulatório que tem, assim, miocardite prévia. A miocardite prévia, por quê? Você internou por miocardite? Não, tipo, a ressonância tem uma cicatriz. E aí ficou a miocardite prévia. Aí você vai, não, miocardite já passou, eu posso tirar os remédios. Aí não é assim. Essa é uma cardiopatia dilatada, que você acha que a causa foi miocardite. Então, ele ainda entra nesse grupo de pacientes que remodulou reverso e que você teria que manter a medicação, tá? Então, tem que tomar cuidado só com isso. Então, às vezes, fica rotulado lá, o paciente tem cardiopatia alcoólica, parou de beber, vou tirar tudo. Às vezes não era alcoólica. Ou às vezes é alcoólico e não parou de beber. Também pode ser. A gente tem a mutação no gene da transtirretina. Não, da titina, né? Que às vezes acaba... Transtirretina já está misturando amiloidose. Da titina, só o fato de você ter a mutação já te possibilita de você não só desenvolver, mas ter uma facilidade por conta do uso de álcool, né? De outros fatores, exato. Então, só ter cuidado nessa relação causal, né? Esses exemplos que o Zé falou, bem pontuado, assim. Tá cardiopatia, fez FA, perdeu função, fez ablação, recuperou. Ok. A cardiotoxicidade, realmente, foi logo após a quimioterapia, tem uma relação, beleza. Mas os casos que não estão tão claros, eles entram nesse bolo aí do TREAD-HF. Então, você tem que ter cuidado aí nessa suspensão de medicações. Na dúvida, é melhor manter. Melhor manter. Se o paciente insistir muito, talvez aí, fora da diretriz, né, você conversa, explica riscos e benefícios e faz uma tentativa, porque você sabe que em pouco tempo, se for para ele ter disfunção, provavelmente ele vai aparecer com alguma alteração ou no eco ou de biomarcador. Então, se você for fazer isso, o ideal é que você siga muito perto. Então, com 1 mês, você repete os exames, com 2 meses, então, faz esse acompanhamento. Mas de recomendação geral, seria não suspender. Perfeito. E eu comentei do doutorado justamente porque o doutorado da Dé também tem relação com medicação. Não vamos dar spoiler aqui, né? Mas também tem relação com esse tipo de doente. Então depois, quando sair o doutorado, você está mais do que convidada para voltar aqui. Legal. E antes também, claro, qualquer coisa de IC também, vai ser um prazer te chamar aqui também de novo, Dé. Legal, Zé. Obrigada aí. Acho que é isso. A gente englobou bem essa diretriz, uma diretriz bem prática. A gente acabou discutindo muito sobre medicação, manejo, dúvidas que são realmente do dia a dia, né? Para quem está na residência de cardio, de clínica médica também, enfim. Queria, de novo, agradecer demais aí a presença aí, Dé. Obrigado pela participação dos 2 episódios. Obrigada, Zé, pela oportunidade. Esse documento foi bem legal, porque realmente foi isso que você falou, né? Aspectos bem práticos, assim, que não estão tão claros nas diretrizes em geral, né? Eles não entram tanto em detalhes de como você pôr a mão na massa. Então, fica meio no limbo, assim. Qual a medicação que eu dou, como... Prática, né? Exato. Então, acho que foi bem legal, tanto o documento e mais legal ainda a nossa discussão. Com certeza. Parte 1 com o LAP, a nossa parte 2 aqui também. Então... Débora, obrigado. As portas aqui estão sempre abertas para você e quando também tiver algum tema de IC, transplante é um tema legal também pra gente falar também. Legal. E a gente pode falar de dispositivo, assim que também tiver alguma coisa mais legal, mais nova aí, dá até pra gente depois discutir do Danger, né? Eu fiz a cobertura desse IC agora. Mas queria agradecer a presença da Débora aqui hoje. As portas estão sempre abertas, Dé. Obrigado pela participação. E Obrigada, fica aí Zé. as palavras finais para você. Não, queria só agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? Porque como eu falei pro Zé e falei pro Dr. Eduardo no outro episódio, assim, eu admiro muito o trabalho do Cardiopapers com a ideia de sempre trazer conhecimento de forma prática para todo mundo. E insuficiência cardíaca é uma doença que é de todo mundo, assim, é de todo cardiologista e é de muitos clínicos também. Então, não é algo de ultra especialista, né? É algo bem dia a dia e espero que vocês aproveitem aí. E é muito legal, a gente foi aluno e agora tá aqui do outro lado da tela exato. Também, né? Bom, mas valeu, Dé, obrigado. Pessoal, valeu pela presença de todo mundo aí. Pessoal. Curtam o vídeo, comentem e não deixem de tirar suas dúvidas aqui. Valeu, galera, um abraço. Obrigada aí, tchau.